Olá, tudo bem? Sou Silvio Andrade, GE Civil da SA Soluções de Engenharia e estou aqui para mais um Entendendo Porquê. Neste vídeo eu vou falar sobre o pot life das tintas multicomponentes, mas antes vamos à nossa vinheta. Veja bem, antes de começar, eu gostaria de dizer que este vídeo é patrocinado pelo Engenharia Play. O Engenharia Play é uma nova plataforma que lançarei em breve na internet. Se você quiser saber um pouco mais sobre ele, aqui na descrição do vídeo tem um link onde, num vídeo, eu lhe explico o que é que ele tem a oferecer para você que está envolvido na engenharia civil, no mercado da engenharia civil, ok? Agora veja bem, por que eu achei interessante falar sobre o pot life? Porque é normal a gente comprar resinas epóxicas, a gente comprar poliuretano, ou tinta, ou revestimento, e a gente vê lá o pot life, ou seja, é o tempo que a gente tem para utilizar aquele material. O pot life é o quê? É a vida útil daquele material aplicável, o tempo que ele tem de aplicabilidade, tá? Ou seja, normalmente quando você compra essas resinas multicomponentes, você tem o componente A, que é o endurecedor, o componente B, componente A, que é a resina, desculpe, componente B, que é o endurecedor, tá? E algumas vezes você tem um catalisador, um componente C. Nós não vamos entrar em detalhe do que cada um faz, tá? Porque aqui não é o escopo desse vídeo. A gente vai entender o que é esse pot life, o que é que ele pode melhorar ou complicar a vida da nossa obra, do nosso serviço, tá? Então veja, quando você vai lá, mistura o componente A, mistura o componente B, mistura o C, ou só o A e B, junta e mistura, então a partir desta mistura, que eu também não vamos conversar sobre mistura por enquanto, mas no outro vídeo, esse aqui é o vídeo 1, na parte 2 nós vamos conversar com melhores detalhes, tá? A partir deste ponto, começa a contar o pot life, porque o pot life é um termo usado para revestimento de 2 ou mais componentes que curam por meio de uma reação química, tá? Então, nós sabemos que o componente A e o componente B vão reagir e essa reação começa a se processar e você vai ter um tempo que você pode utilizar. Por quê? Este pot life é desde a mistura dos componentes até o tempo onde o material ainda é aplicável, tá? Então, este é um ponto importante que a gente tem que entender, certo? Agora, vamos entender o processo. Quando você mistura o componente A com o componente B, o que acontece? Começam as reações químicas, tá? E essas reações químicas dessas resinas são o quê? Exotérmicas. Então, elas vão esquentando e a tendência de quando você vai esquentando a resina, que ela vai reagindo, né, os componentes, as moléculas, é você aumentar a sua viscosidade. E esse aumento da viscosidade é que vai dificultando a aplicação do produto lá no sistema, né? Que você já começa a curar e você já começa a ter problema para você aplicar esse material, certo? Agora, este aumento de temperatura, este aumento de viscosidade nem sempre ocorre. Por quê? Porque se você tiver uma tinta ou uma resina com baixo teor de sólidos, ou seja, ela tenha solventes ou então tenha água, seja a base água, o que ocorre é o quê? Quando você faz as misturas, né? Então você tem resina, endurecedor, tudo misturado, mas você também tem água ou solvente ali no meio. Agora, quando você aplica, vamos supor, num pavimento, numa fina camada, né, um filme fino, essa água ou esse solvente vai evaporar, vai sair da mistura, então você vai ter as reações normais entre o componente A e B, vai ter a reação normal, eles vão fechar, vão ter boa aderência, boa resistência química, claro, a depender de cada fabricante. E quando você deixa em volume, o que ocorre? Você vai ter o componente A, o componente B, que eles vão querer reagir, mas eles vão ter a água ou solvente afastando eles. Então o que acontece é que eles vão reagir em alguns pontos localizados e você não vai sentir um grande aumento de temperatura e também não vai sentir um grande aumento na viscosidade, né? Vai ter um pequeno aumento de temperatura e um pequeno aumento de viscosidade. Por quê? Exatamente o solvente e a água em volume não evapora fácil e fica separando mais ou menos um do outro. Já o contrário ocorre quando você tem uma resina, uma tinta, um revestimento 100% sólidos. Ela é 100% sólidos, ela é 100% resina. Então, quando você mistura, já começa a reação. Quando você aplica o fino filme, se comporta igual a de baixo teor de sólido, ou seja, vai ter a reação, vai endurecer, vai ter boa aderência, boa resistência química. Aí vai depender também, né? Claro que um custo de uma 100% sólida é muito maior do que um custo de uma que tenha solvente ou água. Agora, quando você está em volume,
ocorre o mesmo que acontece naquelas grandes blocos de concreto. Né? Quando nós temos grandes blocos de concreto, nós temos o calor de hidratação maior. Por quê? Porque é difícil dissipar a temperatura no interior do concreto. A mesma coisa ocorre na tinta. Fica difícil dissipar a temperatura no interior da tinta, né? Porque os componentes estão reagindo. Então isso faz com que aumente a temperatura na lata, né? A resina misturada começa a aumentar a temperatura, aumenta a temperatura, acelera a reação, aumenta a temperatura. Então, quando você tem uma resina 100% sólida, uma tinta 100% sólida, em volume, você percebe que você perde muito no pot life. Então, por isso que a gente tem que ter cuidado e normalmente fazer uns kits menores para que a gente possa não ter perda, né? Porque a gente sabe, às vezes, que a gente vai fazer um teste de misturar o A com o B e coloca naqueles copinhos que a gente bebe água, e muitas vezes derrete devido à alta temperatura que ele atua. Então você percebe que a gente tem que ter cuidados especiais. Esse pot life é muito importante para que a gente tenha uma obra com um serviço de qualidade, tá? E o que é que afeta o pot life de uma mistura? Primeiro, a cura, o agente de cura, né? O componente B. Então tem fabricantes que ele tem o componente B, né, o endurecedor, que ele pode ter diversos tempos diferentes, ou seja, você tem um endurecedor que você tem uma cura mais rápida, uma cura mais lenta. Então tudo isso é importante você conversar com o seu fornecedor para ver se existe essa possibilidade de você ou aumentar ou diminuir este pot life da sua mistura, dependendo do que você está precisando, tá? Então é sempre interessante entender que o endurecedor é que vai ditar o tempo desse pot life, tá? Segundo, o volume misturado, como já explicamos, se você tem um menor volume, você tem um maior pot life. Então, quando você vai executar um serviço que você não tem grande produtividade, você tem que dosar qual o volume que você vai colocar para você não ter perdas de material. Então, é importante entender isso. E outro detalhe importantíssimo é a temperatura ambiente. Ou seja, se você vai aplicar uma tinta epóxi no verão, é diferente de você aplicar uma tinta epóxi no inverno. Você vai ter um pot life diferente. Por quê? Quanto maior a temperatura ambiente, menor o pot life da resina epóxi, que é o poliuretano, ou quer que seja, né, com mais de um componente. Então veja, para você ter ideia, é claro que cada resina reage diferente, mas normalmente se você aumenta 10 graus a temperatura ambiente, você perde 50% do pot life da sua mistura, da sua resina. Tá? Então você vê que é um fator altamente importante, a diferença de inverno para verão, principalmente as cidades que têm uma diferença muito grande de temperatura entre inverno e verão. Se você vai aplicar um epóxi no inverno, você vai ter um pot life. Você vai aplicar no verão, você vai ter outro pot life. Então você vai ter que se adequar para você não ter perda de material e nem ter perda de qualidade no serviço que você vai executar. Outro detalhe interessante é que às vezes você está no verão, faz a mistura, vai pintar e deixa o balde, né, com a tinta já misturada no chão e com os raios solares. Então, essa tinta pode chegar a uma temperatura de 40 a 50 graus. E com isso, você fica apenas com um quarto do pot life que você teria se você não tivesse no sol. Então você vê que um simples detalhe de você até no verão, de você proteger essa tinta dos raios solares, você vai ter o quê? Um aumento no seu pot life. Então veja como é importante a gente entender isso, para que a gente não saia desperdiçando resina. Então chegou na obra, você prepara uma quantidade menor e sinta qual mais ou menos o pot life que você tem, para você não fazer logo uma mistura grande e você ter perdas de material, você ter perda de qualidade, tá? Então era isso que eu queria falar para você. Agora, no próximo vídeo, dando continuidade ao pot life, eu vou lhe perguntar, a gente vai ver o que é que acontece se você exceder o pot life de uma tinta ou de um revestimento, ou chegar próximo a ele, o que é que ele pode promover no seu serviço, ok? Então era isso que eu queria falar sobre o pot life. Eu acho que é uma coisa importante para você ter em mente, que a gente sempre tem que ter cuidado para a gente não simplesmente fazer um serviço para inglês ver, como a gente diz, né? Colocar um produto já sem a qualidade necessária para que ele possa ter a performance que a gente espera dele, ok? Então se gostou, por gentileza, curta, compartilhe. Se não é cadastrado no canal, por gentileza, se cadastre e ative o sininho. Todas as vezes que um vídeo entrar no ar, você vai ser notificado, ok? Continue fazendo observações. Eu estou tentando de todas as formas, mas hoje deu um trabalho até fazer esse filme, porque a gente está com muito trabalho por fora, tá? Mas vamos continuar colocando os vídeos, vamos continuar de vez em quando trocando opiniões. Não tenho condições de responder a todo mundo, infelizmente. Eu queria muito poder responder, mas fiquem sempre perguntando, que a gente pode chegar e responder uma pergunta sua ou até atender uma sugestão, ok? Então um abraço e até o próximo vídeo.